ao usarem suas patentes. Ele então explica a situação do Iron Axe e eles esperam que nosso herói não pegue tão pesado com ele. Enquanto o soldado reflete sobre isso, o príncipe aparece casualmente com sua equipe. Carter coloca todos em posição de sentido e os soldados conversam baixinho sobre a ausência do Iron Axe. O príncipe dá um passo à frente e se dirige a todos, informando que o treinamento deles foi pausado. Assim que ele terminar o que veio dizer, eles devem continuar o treinamento. Ele revela que a mulher ao lado dele é a bruxa Echo, parente há muito tempo perdida de Iron Axe. Ele explica que, devido às ações irracionais do capitão deles, ele foi sentenciado a 2 dias de prisão. Ele enfatiza mais uma vez que todos ali estão entre os melhores soldados do primeiro exército e que uma regra fundamental de ser soldado é obedecer ordens. Para reforçar seu argumento, o príncipe pergunta se eles entenderam e os soldados respondem com vozes firmes, dizendo sim. Echo então puxa o capuz para trás, revelando-se, enquanto o príncipe continua explicando que ela pode simular vários sons, incluindo instrumentos musicais e canções de marcha. Ele instrui que os comandos simulados por ela irão guiar os movimentos deles, mantendo todos em formação. Os soldados parecem confusos com o conceito dessas canções de marcha. Quando Echo dramaticamente joga sua túnica de lado, o príncipe acrescenta que, em batalha, ela será a bandeira deles, como uma celebridade em um show de rock, só que para a guerra. Ele enfatiza que todos precisam protegê-la como se fosse sua guitarra favorita. Com as formalidades encerradas, Echo começa a soltar sua canção. Sua doce melodia paira no ar e não é apenas uma música qualquer, mas um hino de batalha para animar as tropas a avançar. No meio da noite, os soldados estão de guarda quando, de repente, uma flecha atravessa o coração de um deles do nada. Antes que possam reagir, mais flechas atingem seus alvos, deixando os soldados restantes gritando de dor. Lá está o aspirante a rei, Timothy, vestido com uma armadura dourada dos pés à cabeça, liderando um exército de milhares de cavaleiros. Seus companheiros o elogiam por atacar a irmã no meio da noite, enquanto ela provavelmente estaria dormindo. Mas Timothy os corrige, dizendo que ela já está acordada porque ele propositalmente enviou um exército de distração pela estrada principal enquanto trazia cavaleiros de elite pelo leste para pegá-la de surpresa. Ele comenta que, mesmo que ela queira fugir agora, não pode se mover à noite. Seu cavaleiro concorda, afirmando que retirar tropas à noite é um grande tabu e, se ela cantar, toda a equipe dela vai desmoronar como biscoitos. Mas então o irmão perverso revela que conhece bem a irmã, confiante de que ela vai fugir covardemente, deixando seus cidadãos para trás para serem massacrados. Mas ele tem certeza de que vai pegá-la, determinado de que ela não escapará de suas mãos, mesmo que consiga chegar ao Porto Clearwater. O cavaleiro expõe o plano de batalha deles. Ele vai atacar Eagle City com força enquanto Timothy caça Garcia. Com o plano definido, Timothy anima seus soldados dizendo para levantarem bem alto a bandeira do reino de Grey Castle. Eles avançam contra os soldados assustados, derrubando-os antes mesmo que possam pensar em fugir. O cavaleiro sorri diante do caos, prometendo ao rei que vão dispersar seus inimigos como poeira. Timothy examina os arredores em busca de seu outro cavaleiro, Francis, que deveria liderar a distração como isca. Como Francis ainda não voltou, o rei está convencido de que o desgraçado ganancioso deve estar saqueando os tesouros de Garcia para si mesmo. De repente, o rosto de seu cavaleiro fica pálido enquanto ele aponta o dedo para frente. Quando olham naquela direção, veem a silhueta de um exército enorme liderado por Garcia Wimbledon, que exibe orgulhosamente sua bandeira como rainha de Clearwater. Com confiança na voz, ela incentiva seus soldados a não terem medo e eles erguem suas lanças, prontos para a ação. Enquanto ela sorri com confiança, seu irmão, por outro lado, está completamente irritado ao vê-la ali com seu exército. Mas, por mais confiante que ela pareça, ele tem certeza de que essa será a última vez que ela age com coragem, pois está ansioso para destruir ela e seu exército. Enquanto isso, estamos na entrada da cidade da Águia de Garcia e lá avistamos Francis. Ao entrar na cidade, ele vê moradores apavorados que imediatamente fecham portas e janelas ao verem o pelotão. Francis começa a ficar desconfiado nesse momento. Ele sabe que a terceira princesa não seria burra o suficiente para deixar as muralhas desprotegidas. De repente, seu nariz sente um cheiro estranho e ele avisa a todos, está fedendo aqui. Vamos para a prefeitura. Bem, parece que realmente tem algo apodrecendo no esgoto. Assim que chegam à prefeitura, o cavaleiro entra no salão junto com seus soldados. Algum tempo depois, o soldado diz ao duque que vasculharam o porão, mas não encontraram nada de valor. Bem, o duque perde a cabeça e começa a chutar as coisas violentamente. Ele finalmente percebe que esse era o plano dela o tempo todo. Se ela estivesse com pressa para recuar, não teria saqueado todo o castelo em busca de objetos de valor. Parece que ela já estava preparada para abandonar a cidade há muito tempo. Como se não bastasse, ele recebe mais uma má notícia: o portão norte está pegando fogo.
Ele corre para fora e vê as chamas ardendo e a fumaça subindo. O cavaleiro diz aos soldados para manterem a calma e chamar o pessoal para apagar o fogo, mas o soldado grita que o incêndio está se espalhando e que a água não adianta nada. Ao ouvir isso, o Duque Francis fica mais uma vez chocado. O soldado explica que não só a água não apaga o fogo, como na verdade faz as chamas se espalharem ainda mais. Outro soldado aparece de repente, provavelmente com mais notícias, revelando que o fogo já chegou à cidade e que as tropas deles não conseguem conter as chamas. Está se espalhando rapidamente. O cavaleiro fica chocado mais uma vez e, desta vez, está completamente apavorado. Quando pensa em um fogo incontrolável, só consegue imaginar o trabalho de bruxas e tem certeza de que Garcia está contando com a ajuda delas. Mesmo assim, ele reúne seus soldados para não entrarem em pânico e diz que esse fogo demoníaco foi lançado pelas bruxas sob o comando de Garcia. Ele monta em seu cavalo e convoca os soldados a seguirem, porque eles vão sair vivos desse lugar atravessando as chamas. Eles avançam em meio às chamas ensurdecedoras, com o cavaleiro gritando para todos continuarem em movimento, convencido de que tem a pedra divina do julgamento ao lado deles. Eles seguem em frente através da tempestade de fogo. Os prédios estão desmoronando para todos os lados, mas o Duque salta sobre cada obstáculo como um verdadeiro herói. Depois de finalmente sair da primeira onda de chamas, ele se vira para tranquilizar seus soldados de que conseguiram, apenas para vê-los já engolidos pelo fogo. Ele treina olhando para a pedra, se perguntando por que diabos a pedra divina do julgamento não fez absolutamente nada. Ele observa a cidade desmoronar ao seu redor, o desespero tomando conta enquanto teme ser esmagado pelos escombros que caem. Ao tomar uma visão panorâmica, vemos que toda a cidade da Águia parece queimada até virar cinzas. Finalmente, o Duque emerge vivo do portão, embora suas pernas tremam e ele esteja coberto de hematomas. Ao perceber que a pedra divina do julgamento não os protegeu, ele sabe que não foi obra das bruxas. Enquanto ele cai de joelhos, uma figura gigante empunhando um machado aparece e o Duque nos confirma que são o povo da areia. Enquanto ele treme pelo seu destino, o homem à sua frente levanta o machado e brutalmente decepa sua cabeça. Enquanto isso, de volta com Timothy e seus soldados, ambos os exércitos se preparam para a batalha. À medida que as forças do Castelo Cinzento avançam, os soldados de Garcia tomam suas posições. O confronto se transforma em um banho de sangue brutal para essas pessoas infelizes. Pessoas de ambos os lados estão cortando e esfaqueando. É um caos total quando um soldado tenta avançar em direção à rainha, que está sentada toda majestosa em seu trono, cercada por aquele povo da areia. Ela apenas levanta a mão, nem se dá ao trabalho de dizer uma palavra, e com um estalar de dedo, aqueles caras da areia avançam e cortam as pernas do cavalo de uma vez só. O pobre soldado cai no chão, e antes que ele possa sequer piscar, o cara da areia balança o machado de novo, acabando com ele com um golpe brutal. A equipe do Timothy começa a surtar. Tem outro exército inteiro encarando eles. São aquelas pessoas da região mais ao sul, de onde vieram Lady Echo e nosso capitão Machado de Ferro. E como a região mais ao sul é cheia de petróleo, comecei a pensar que o inferno na cidade foi causado por óleo, por isso não é de se estranhar que o Duque Francis não conseguiu apagar o fogo. Esses habitantes da areia levantam seus machados bem alto e avançam direto contra o exército de Timothy, balançando e apunhalando com precisão mortal, cortando os soldados como se estivessem fatiando pepinos. Isso já não é mais uma batalha. É um massacre unilateral. Os caras da areia dominam toda a cena com pura força bruta. A dama apenas sorri, assistindo ao caos se desenrolar, enquanto o rosto de Timothy mostra puro terror e horror. Ele rói as unhas, incapaz de pensar com clareza. Ordenando que seu cavaleiro soe a corneta e reúna as tropas, o cavaleiro responde sombriamente que já é tarde demais. Timothy continua nervosamente roendo as unhas, insistindo para que seus soldados recuem. Ele foge na direção oposta em seu cavalo, ainda convencido, mesmo depois de ter comido poeira, de que vai pegar a irmã na próxima vez. Depois daquele confronto bagunçado entre esses dois irmãos teimosos brigando por territórios como crianças discutindo por sorvete, voltamos para a cidade fronteiriça, e parece que o príncipe Roland está se preparando para enfrentar a fortaleza de Lombisong. Ele tem quase certeza de que Lombisong está tentando atacar agora, porque acham que a cidade fronteiriça está no seu ponto mais fraco logo após os meses dos demônios. Mas o nosso herói já estava preparado para isso. Não há muita pólvora armazenada, mas deve ser o suficiente para resistir ao cerco. Ele está pensando se vai se mudar para a fortaleza de Lombisong depois que vencer. Bem, provavelmente não, porque lidar com aqueles nobres inúteis seria um pesadelo. Melhor ficar confortável em sua cidade fronteiriça e desenvolvê-la ainda mais com os recursos de Lombisong. Só de pensar em toda a mão de obra e artesãos qualificados que terá depois de vencer a guerra já o faz sorrir. Ele está ansioso para passar a perna no Duque Ryan de Lombisong durante a guerra para arrancar até o último centavo dele, e só de imaginar isso já fica salivando. De repente, ele sente algo vindo em sua direção, e Lightning o derruba depois de atravessar a janela, acertando um golpe de tirar o fôlego bem no peito dele.
Depois de se recuperar, o garoto pergunta animado por novidades. Lightning responde feliz que a fortaleza de Mombisomb está avançando. O exército marcha adiante, cada cavaleiro brilhando em armaduras reluzentes enquanto Duke Ryan lidera o ataque. Um de seus conselheiros, com os olhos sonolentos, sugere ao Duke Ryan que eles descansem durante a noite antes de lançar um ataque à cidade fronteiriça em breve. O Duke Ryan responde de forma brincalhona que vai dormir em sua grande cama de castelo esta noite, logo depois de derrotar a cidade fronteiriça. Ele brinca dizendo que um lugar de segunda categoria como a cidade fronteiriça será uma conquista fácil. No entanto, o careca ao seu lado intervém, observando que seus soldados têm marchado sem parar e estão exaustos, então sugere que adiar o ataque seria mais sensato. Além disso, já que o príncipe sobreviveu aos meses demoníacos, ele deve ter algum truque na manga, então eles deveriam ser cautelosos. Mas, em vez de entender a situação, esse cara de cabelo laranja debocha dizendo que esses monstros provavelmente são um bando de fracotes que nem conseguiram pular o muro meia-boca do príncipe Roland. O Duque concorda, mencionando como Hermes quase foi dominada por híbridos demoníacos este ano, enquanto a cidade fronteiriça só enfrentou alguns monstros perdidos e sobreviveu de alguma forma. Esse cara acredita que, como segundo o príncipe Timothy e a terceira princesa Garcia destruíram as forças um do outro em Nibble City, e a cidade foi queimada, ambos sofreram grandes perdas. Ele vê isso como a chance de brilhar e unificar a região oeste sob seu comando. Ele ordena que seu capanga envie uma mensagem ao nosso herói, oferecendo escolta segura de volta à cidade do rei se ele se render. O cavaleiro responde que as tropas de Roland já estão em formação e armadas, deixando claro que não vão se render só na conversa. O Duque saca seu telescópio, apenas para ver um punhado de soldados parados ali. Até o careca fica confuso com a formação dispersa deles e as armas nada impressionantes. Um sorriso se abre no rosto do Duque ao ver aqueles fracotes. Com um simples gesto de mão, todo o exército começa a marchar para enfrentar esse pequeno grupo. À medida que se aproximam, Banner fica chocado ao ver a quantidade de soldados inimigos. Ele espanta o medo com um tapa no próprio rosto, animando os colegas a não se preocuparem. Ele lembra a todos que já derrotaram bestas demoníacas, então também conseguem lidar com esses humanos. Quando as tropas inimigas se aproximam, Banner motiva sua equipe com um discurso animado, deixando todo mundo pronto para encarar o desafio de frente. Enquanto isso, no topo da colina, nosso príncipe está se sentindo bastante confiante com seu exército fortalecido por bruxas, e acredita que vencer esse confronto é fundamental para revolucionar as coisas neste mundo. Lightning o tira de seu devaneio, avisando que o inimigo está se aproximando e alerta todo o exército sobre a ameaça que se aproxima. O príncipe Hall finalmente fica sério e imediatamente ordena que abram fogo. No momento exato, os soldados acendem os estopins dos canhões, e as balas de canhão disparam imediatamente, indo direto em direção aos soldados da linha de frente. Assim que acertam, os soldados se dispersam, sem saber o que diabos acabou de atingi-los. Esses coitados ficam apavorados, achando que o príncipe acabou de invocar um trovão. O Duque Ryan rapidamente descarta as preocupações deles, dizendo para não se deixarem enganar. Ele afirma que é só uma ilusão, apenas barulho, e que nenhum dano real foi causado. Com isso em mente, ele ordena que os soldados simplesmente avancem contra o inimigo. Mas o entusiasmo do pobre Duke Ryan logo desaparece quando ele vê outra bala de canhão vindo direto na direção deles. Dessa vez, ela cai bem no meio dos soldados, derrubando todo mundo como pinos de boliche. Os soldados avançam implacavelmente enquanto as balas de canhão caem como meteoros do inferno. Enquanto isso, o Duke Ryan ainda não percebe o tamanho da encrenca em que está, achando que se continuarem pressionando, vão romper a linha de defesa e garantir a vitória. À medida que os cavaleiros se aproximam perigosamente, Banner ordena que todos baixem o ângulo de tiro e carreguem as balas de canhão com estilhaços. Os soldados obedecem rapidamente, e quando os cavaleiros passam por cima de suas cabeças, a bala de canhão atravessa direto a barriga de um deles, deixando-o morto no chão. Finalmente, esses brutamontes estão absolutamente apavorados. Enquanto a irmã Echo canta seu hino, os soldados se enchem de determinação. Eles miram suas armas e começam a atirar, acertando os soldados na cabeça e no peito. Os pobres soldados imediatamente começam a correr na direção oposta para salvar suas vidas dessas coisas desconhecidas. Sendo sincero, quase sinto pena dos soldados inimigos. Eles estão sendo massacrados só porque o líder deles é um velho teimoso, arrogante e mimado. Enquanto o líder rende os dentes de frustração, o conselheiro de cabelo laranja afirma que eles não fazem ideia de que tipo de feitiçaria o príncipe está usando e decide recuar por enquanto. O careca concorda, dizendo que não vão ficar sem lenha nessas colinas, então é melhor recuar. Enquanto isso, os soldados fazem o possível para escapar, mas o Duke Ryan imediatamente grita para que parem de recuar, chegando até a derrubar um dos próprios soldados por correr na direção oposta. Apesar de todos os apelos dele para que suas tropas mantenham posição, os coitados só querem salvar a própria pele e não serem torrados no calor escaldante.
Enquanto isso, o príncipe Roland está bastante satisfeito com sua vitória, mas parece que o cavaleiro-chefe não está nada animado com esse tipo de guerra. Ele diz que não há honra nisso, mas o príncipe Roland logo fala para ele não ficar desanimado, porque ainda precisam continuar perseguindo Duke Ryan. Parece que Carter vai ter de se acostumar com essa nova era de guerra, já que a era dos cavaleiros está dando lugar a um novo tipo de batalha. Enquanto o príncipe navega em seu navio, ele parece satisfeito com o resultado da batalha, que foi melhor do que ele esperava. Se tudo correr bem com o deslocamento das tropas à noite, a Companhia Machado de Ferro e a Companhia de Rifles poderão lançar um ataque surpresa contra o Duke Ryan amanhã de manhã. Ele está empolgado por liderar o primeiro exército do mundo apoiado por bruxas tecnologicamente poderosas, cada uma desempenhando seu papel. De repente, Ana aparece e pergunta por que ele está com um sorriso tão estranho no rosto. Ele rapidamente desconversa, dizendo que não é nada, mas ela se aproxima para limpar a baba do rosto dele. No entanto, o príncipe imediatamente pega o lenço e decide se limpar sozinho. A garota lembra ao nosso príncipe desajeitado que eles deveriam ir dormir, já que já está tarde. Ele concorda, mas assim que chegam a um dos quartos do navio, ele fica sem jeito ao ver todo mundo relaxando no mesmo cômodo. Ele fica completamente desconcertado, se perguntando se todos realmente vão dormir no mesmo quarto, porque convenhamos, até para um harém isso já é exagero. Enquanto o navio improvisado deles navega pela noite iluminada, todo mundo parece dormir profundamente. No meio das bruxas, nosso herói não consegue deixar de notar um certo par de atributos chamativos, não importa para onde olhe. As garotas estão perto demais para o seu gosto, e ele não consegue se livrar do desconforto. De repente, ele vê Ana bem acordada, olhando para ele como um cachorrinho curioso. Ele lhe dá um sorriso encantador e, de brincadeira, belisca o nariz dela, decidindo ensinar um truque para ela conseguir dormir. Ele diz para ela começar a contar carneirinhos pulando por argolas, 1 carneirinho, 2 carneirinhos, e continuar contando até pegar no sono. A garota imediatamente obedece e começa a contar. Enquanto ela continua contando baixinho, o príncipe percebe que está completamente acordado. Agora ele está achando ainda mais difícil conseguir dormir. O Rouxinol também parece acordado, lançando olhares furtivos para ele. O dia seguinte finalmente chega, e o príncipe Roland se veste. Lady Leaf ainda parece sonolenta e pergunta como todos dormiram. Bem, parece que Ana teve uma noite difícil. Ela ainda parece estar contando carneirinhos até agora, e está prestes a chegar ao carneirinho número 100.000. A próxima cena te leva ao aposento do Duke Ryan, onde ele joga sua taça de vinho no chão com raiva e exige saber como o príncipe Roland conseguiu armas tão sofisticadas. Ele interroga seus soldados, perguntando sobre aquelas coisas parecidas com catapultas, que tinham um alcance maior do que qualquer arma que eles já tinham visto. Em resposta, o cavaleiro apavorado admite que não faz ideia. Tudo o que ele ouviu foram estrondos ensurdecedores, e de repente os cavaleiros bateram em uma parede invisível, sendo despedaçados no mesmo instante. O ruivo sugere que pode ter envolvimento de bruxas, mas o Duke Ryan chama isso de besteira, lembrando seus soldados de que eles tinham a pedra divina do julgamento para proteção, então não havia como as bruxas os atacarem. Decidindo recuar por enquanto, já que podem perder esta guerra, o Duke Ryan planeja reunir mais tropas em Longson. Assim que estiver pronto, ele pretende bloquear todo o comércio no rio Redvater, sabendo que Vila da Fronteira não vai durar um mês sem números suprimentos de comida. Ele ordena que todos se preparem para voltar à fortaleza de Longson até amanhã, mas parece que os planos deles encontram um obstáculo, pois o canto da irmã Eco abala todos na tenda até o fundo da alma. Antes que possam reagir, uma explosão enorme sacode toda a área. O Duke Ryan sai furioso, exigindo saber como o inimigo conseguiu alcançá-los sem que ninguém percebesse na noite anterior. O cavaleiro rapidamente traz um cavalo de reserva, e o Duke Ryan não perde tempo, montando e disparando para longe antes que as coisas piorem ainda mais. Mas logo ele se vê encarando canos de armas, enquanto o capitão Machado de Ferro e seu exército aparecem diante deles. Imediatamente, nosso soldado puxa o gatilho, e a bala acerta o Duke Ryan bem no peito. Ele despenca do cavalo, beijando o chão com o rosto. Ele parece estar em péssimo estado. Seus olhos sonolentos conseguem vislumbrar nosso herói avançando com sua equipe, e ele perde a consciência antes de conseguir vê-los claramente. Depois de um tempo, fazemos uma entrada triunfal na fortaleza Longson. Os soldados locais se apressam ao verem nosso grupo invadindo a festa deles. Eles parecem mais assustados com as bruxas que caminham ao lado do nosso herói. O cavaleiro Carter revela que a família do Duque tentou escapar pela porta dos fundos, mas foi capturada pelo nosso primeiro exército. O príncipe impõe as regras, dizendo que todos os rebeldes e prisioneiros de guerra vão ficar de boa na masmorra. Então ele fica com um olhar estranho e solta: primeiro de tudo, vamos tocar no cadáver. Ana e Nightingale ficam assustadas ao ouvir isso e perguntam: que tipo de fetiche estranho é esse? O príncipe rapidamente se corrige, explicando que só quis dizer saquear o corpo, não fazer nada esquisito com ele.
E assim começa a primeira rodada de pilhagem, e todo mundo se joga no saque. Primeiro, eles pegam 300 reluzentes moedas de ouro reais, depois um colar especial de pérola do Porto Clearwater e algumas peles de primeira do reino do coração de lobo e pedras divinas de Hermes. Mas então eles acertam o prêmio máximo, uma sala secreta. Eles apertam Y para abrir, revelando um tesouro cheio de itens dourados reluzentes. O príncipe não consegue evitar e fica babando ao ver tanta riqueza. Vendo baús empilhados de riquezas, ele reflete sobre como a vida dos ricos é sempre tão monótona. Mas ele não reclama, porque prefere chorar em uma Ferrari do que se preocupar com o aluguel qualquer dia. De repente, o cavaleiro Carter irrompe na cena, revelando que o embaixador Petrov Hill da família Madresilva já chegou ao castelo. O príncipe fica surpreso com essa notícia, não esperava que ele chegasse tão cedo. O cavaleiro e as outras damas se apressam para arrumar todo o saque o mais rápido possível. Do lado de fora do portão, o embaixador Hill entra no castelo a contragosto. Ele está visivelmente ansioso, imaginando nosso herói exigindo resgate com arrogância em troca de seu pai. Mas, quando finalmente fica frente a frente com nosso herói, o embaixador Petrov Hill vê Roland sorrindo cordialmente. O príncipe garante casualmente que seu pai não foi ferido, já que se rendeu primeiro. Agradecido, o embaixador lhe agradece e se oferece para pagar qualquer resgate que a família Onezukli possa pagar. No entanto, o príncipe Roland o surpreende ao recusar qualquer dinheiro, pedindo em vez disso gado e pessoas. Petrov rapidamente oferece vacas, ovelhas e cavalos, mas admite que a família Onezukli está com falta de gente. O príncipe Roland é específico, listando a necessidade de pedreiros, mestres de obras, ferreiros, agricultores e servos. Ele dispara uma longa lista de bens, incluindo também alternativas para outros itens específicos. Ele diz com arrogância ao pobre Petrov que 1000 ovelhas e 300 artesãos seriam uma troca justa, considerando o valor do chefe da família Onezukli. Petrov se vê pensando intensamente, percebendo que tem apenas um dia para encontrar uma solução. Mas então, o príncipe lhe dá uma má notícia. Ele está sob um prazo apertado. O príncipe Roland menciona casualmente que Petrov tem apenas um curto período para decidir o que fornecer da lista. Ele não pretende ficar em Longsson por mais de uma semana e logo estará voltando para Borderton. Petrov fica abalado com essa notícia. Se o príncipe for embora, quem vai administrar Longsson? Ele duvida que os filhos do Duque Ryan consigam dar conta disso também. Ele pergunta humildemente se o humilde príncipe quer que alguém cuide da fortaleza de Longsson. O príncipe surpreende Petrov, perguntando se ele tem interesse em assumir o comando de Longsson. Ele explica que precisam de alguém ou de uma família para supervisionar o território. Se a família Onezukli quiser participar, será taxada por Borderton, o que significa 30% da sua receita, além de mercadorias e materiais no valor de 1000 gold royal. Bem, essa é uma oferta tentadora, pensa Petrov consigo mesmo, enquanto o príncipe casualmente coloca a mão em seu ombro, sugerindo o fascínio do poder e da oportunidade que a família Onezukli possui. Roland sugere que essa pode ser a chance de Petrov conquistar influência de verdade, mas antes ele tem algumas perguntas. Primeiro, Roland pergunta como Petrov pretende lidar com qualquer oposição. Ansioso, Petrov responde com perguntas, questionando o príncipe sobre suas estimativas de receita e impostos de Longsson. O príncipe insiste calmamente que esse não é um problema dele e pergunta a Petrov como ele vai garantir o envio mensal de 1000 em mercadorias e materiais, e que tipo de medidas ele tomaria para assegurar a meta de receita. Roland joga os termos do resgate na frente do ruivo, sinalizando para o cavaleiro Carter escoltá-lo para fora. Com um sorriso astuto, ele se despede daquele coitado e diz que estará esperando sua resposta, caso ele realmente queira administrar o lugar, considerando todas as condições. Ele também o lembra de não esquecer do pesado resgate pelo pai dele. Bem, a sombra noturna realmente o pegou de surpresa com seu aparecimento repentino. Ela contou como o embaixador parecia bastante sincero e verdadeiro. O príncipe Roland, sentindo-se um pouco envergonhado e corado, rapidamente desviou o olhar quando ela se aproximou ainda mais. Ele concordou com ela, admitindo que costumava achar que os nobres eram apenas preguiçosos em busca de prazeres, mas está impressionado com as habilidades comerciais da família Onezukli. Enquanto Sombra Noturna se aproximava ainda mais, segurando-o em seus braços, ela sussurrou suavemente, com seu hálito quente fazendo cócegas em seu ouvido, perguntando se ele realmente não queria ficar em Fortaleza Longsson. Mas antes que ele pudesse responder, ela sumiu e reapareceu diante dele, lembrando de considerar a riqueza de Longsson e o quanto este lugar é mais próspero em comparação com Vila da Fronteira. Roland balança a cabeça em resposta, explicando que Longsson está profundamente enraizada na política, o que torna difícil fazer uma revolução aqui, então ele prefere ficar com sua Vila da Fronteira, jogar ano 1800 e continuar expandindo. Sem contar que a influência da igreja aqui é muito forte, e a discriminação contra as bruxas estaria no auge.
Ele sempre deixou claro que quer que todas as bruxas possam andar livremente pelas ruas, algo que só consegue realizar em Vila da Fronteira. A garota admira seus ideais nobres, seu coração dispara enquanto ela luta para controlar seus impulsos. De repente, ela perde o controle, agarra nosso herói e o puxa para perto até que os dois ficam corados e compartilham um beijo. Depois desse beijo escorregadio e melado, ela rapidamente se afasta, deixando o príncipe completamente envergonhado. Ela some de repente quando o cavaleiro Carter aparece, anunciando que o sumo sacerdote Tylo da igreja da Fortaleza Lonesome deseja encontrá-lo. O príncipe Roland, ainda corado pelo encontro anterior, dá sinal verde ao cavaleiro Carter para permitir a entrada do sacerdote. Pouco depois, o inquisidor Tylo chega ao escritório e prontamente cumprimenta seu novo governante. Ele explica que está ali para prestar seus respeitos em nome da cidade sagrada. Enquanto se acomodam, o príncipe Roland se surpreende ao perceber que a igreja não parece incomodada com a morte do Duque Ryan nem com o novo governante de Lonesome. O sacerdote dá de ombros, dizendo que a igreja normalmente se mantém fora das disputas políticas, desde que o rei governe com justiça e melhore a vida do seu povo. Ele acrescenta, com um olhar sugestivo, que também não se importam de onde o rei veio. Com seu costumeiro sarcasmo, Roland pergunta se Tylo está ali apenas para dar bênçãos. O sacerdote sorri de canto e diz que isso é só uma parte, e que ele tem uma proposta que talvez desperte o interesse de Roland. O sacerdote diz a Roland que está disposto a ajudá-lo a expandir seu território. Roland, no entanto, lembra ele da posição da igreja de se manter fora de confrontos políticos e disputas seculares. O sacerdote esclarece que, embora normalmente mantenham distância, não podem ignorar tudo. Ele explica que o conflito entre Timothy e a princesa Garcia agitou a região sul, e que a igreja quer apoiar um rei com fortes valores morais para restaurar a paz rapidamente. Ele reconhece que as ações de Roland causaram um impacto positivo em toda a região oeste, e todos estão cientes disso. A igreja vai torcer para que nosso herói continue avançando. Mas como eles não querem se envolver profundamente em questões políticas, o sacerdote se oferece para ajudar o príncipe fornecendo auxílio material. Em seguida, ele revira o casaco e joga uma caixa, dizendo que este é um remédio especial produzido pela cidade sagrada. Ele diz ao nosso herói para aceitar isso como um gesto de boa vontade da igreja. O garoto pega o comprimido com curiosidade e o examina de perto. O sacerdote explica que a pílula vermelha concede uma força incrível temporária, enquanto a pílula preta aumenta a tolerância à dor e a resistência a temperaturas extremas. Depois que o sacerdote vai embora, Roland reflete sobre a maneira como a igreja está tentando se aproximar dele e oferecer seu apoio. Ele se volta para Nigringali e pergunta se ela consegue discernir se o sacerdote estava dizendo a verdade ou não, mas ela explica que não conseguiu penetrar nos pensamentos dele, pois havia um vazio negro devido à pedra divina do julgamento que ele carregava. Ao inspecionar os comprimidos com sua habilidade de névoa, ela observa que eles parecem estar cercados por um vazio negro, semelhante ao da pedra divina do julgamento, mas não parece afetar suas habilidades como a pedra faz. Ela imagina que poderiam testar esses comprimidos em algum pobre coitado que já está no corredor da morte para verificar sua eficácia. Enquanto isso, nosso herói está confuso sobre o motivo de a igreja querer que ele lute contra seus irmãos para tomar a coroa, especialmente depois da vitória de Garcia na Batalha da Cidade da Águia. Ele tem certeza de que lutar contra seus irmãos pela coroa só vai esgotar completamente Castelo Cinzento e se pergunta se o objetivo da igreja é incutir medo na população para fortalecer sua influência. Ele deixa toda essa política de lado e decide limpar a Fortaleza Lonesome. Usando o saque, ele planeja reforçar Vila Fronteiriça com máquinas e outras coisas. 3 dias depois, estamos de volta às terras da fronteira, e o cavaleiro Carter está se perguntando se entregar a Fortaleza Lonesome para a família Onizuki é uma decisão inteligente. O príncipe Roland está totalmente confiante, dizendo que eles não ousariam quebrar o contrato. Mesmo que eles tentem, ele vai adorar derrubar Lonesome de novo. Além disso, ele confia nas habilidades deles para negócios e espera que tragam resultados surpreendentes. Então, a moça avista pessoas ao longe, e Roland confirma que são o primeiro grupo de servos enviados de Lonesome. Ele explica que eles estão presos à terra há gerações, suportando vidas duras sob o chicote e o controle de seus senhores. Essa realidade sombria entristece a moça, mas Roland a tranquiliza dizendo que vão suprir as necessidades básicas deles e trabalhar para libertá-los. Ele promete erradicar a escravidão completamente nos próximos anos, oferecendo esperança a esse povo oprimido. Quando o barco dele se aproxima da margem, o príncipe sente um cheiro estranho vindo da praia, ficando pálido ao perceber que é o odor inconfundível de fezes, literalmente. Ele imediatamente começa a vomitar arco-íris, com as mãos trêmulas, e diz a Carter que hoje vai tomar a decisão mais impactante da história de Borderton. Sim, isso mesmo, ele declara enfaticamente. Precisamos absolutamente de banheiros em cada esquina de Borderton imediatamente.
Os outros presentes ficam surpresos com essa revelação enquanto o príncipe explica que o primeiro banheiro será colocado perto dos barracos de madeira dos servos. Ele insiste em impor uma lei que obriga as pessoas a usarem os barracos para fazer cocô, e quer que a área oposta ao rio Redvater seja designada como uma zona industrial, livre de qualquer odor desagradável. O cavaleiro, que não entende muito bem essa coisa de banheiro, questiona em voz alta por que precisam de um lugar especial só para fazer necessidades. Ele acha que as pessoas podem curtir a natureza enquanto fazem suas necessidades ao ar livre. Além disso, as pessoas já estão bem acostumadas a trabalhar com cheiros esquisitos e tudo mais. O príncipe entende o ponto de vista dele, lembrando de como também não ligava muito para a higiene antigamente. Mas agora, ele está totalmente focado em instalar banheiros e ensinar o pessoal a se manter limpo para evitar doenças. Aí o velho entra na conversa, perguntando o que eles vão fazer com todo aquele cocô recolhido. O príncipe diz que vão guardar para usar na agricultura como adubo. O velho conselheiro e o cavaleiro Carter ficam completamente horrorizados. Só de pensar em espalhar fezes humanas nos campos e depois comer alimentos cultivados com esse adubo, eles já começam a passar mal sem conseguir se controlar. Enquanto eles vomitam arco-íris, o príncipe explica que essas fezes podem ser usadas como fertilizante na agricultura, especialmente com as sementes de trigo melhoradas da Irnão-folha, que vão aumentar exponencialmente a produção e o ritmo de crescimento. Enquanto ele fala isso, Lady Leaf não consegue deixar de notar os barulhos altos vindos do quarto do príncipe, mandando aqueles bobos irem vomitar lá fora. Mais tarde naquela noite, nosso herói adormece enquanto Nightingale aparece para cobri-lo com cobertores. Ela sente um calor nos olhos toda vez que o vê. Ela desaparece e imediatamente volta para o próprio quarto. Wendy percebe rápido, notando que Nightingale acabou de sair do quarto de Roland. A garota fica vermelha de vergonha por ter sido pega no flagra e pergunta a Miva por que ela ainda está acordada. Em resposta, Wendy lembra que o príncipe não é uma criança, então ficar se esderando assim no meio da noite não é a melhor escolha. A apaixonada então menciona que a notícia da dissolução da União das Bruxas já se espalhou por todo o reino, então ela está preocupada que algumas bruxas possam tentar machucar o príncipe por causa disso. Wendy a tranquiliza, dizendo que o castelo está totalmente protegido. Além disso, o príncipe mantém uma pedra divina do julgamento bem debaixo do travesseiro. Enquanto Nightingale se despe, sua amiga a lembra de que elas são bruxas e não podem ter filhos. Corada, Nightingale reconhece isso, mas lembra que o príncipe já disse que não se importaria em se casar com uma bruxa, e ela acredita que ele falou sério. Depois de se refrescar, Nightingale se joga de volta na cama e pressiona Wendy para contar algo sobre a igreja. Sua amiga pergunta por que ela está de repente interessada na igreja, e Nightingale revela sobre o sacerdote muito bem pago que visitou o nosso príncipe. O sacerdote prometeu apoiar Roland para reivindicar o trono, mesmo que o príncipe não estivesse muito disposto a cooperar. Mesmo assim, esse sacerdote lhes ofereceu 2 pílulas suspeitas, supostamente abençoadas pela sala de orações da cidade sagrada. Nightingale pergunta se ela sabe algo sobre essas pílulas duvidosas do tempo em que esteve na abadia. Wendy explica que não sabe muito, já que a abadia tinha muros altos de todos os lados e ela só conseguia ver o céu. Muitas